A simples noiva se casa com fazendeiro que era milionário e mendigo, negro disfarçado. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Na pequena cidade de São Miguel, Carlos, um agricultor robusto e de mãos calejadas, jantava com sua esposa Helena na varanda de sua casa de madeira. O cheiro aconchegante do arroz com feijão pairava no ar, enquanto o barulho dos grilos criava uma atmosfera de tranquilidade. Mas algo dentro de Carlos não era tão calmo assim. Ele sorria para Helena, mas seu coração carregava um peso. Carlos sabia que todos na cidade o viam como simples fazendeiro que levava uma vida honesta e dedicada à terra. Poucos sabiam, no entanto, que ele era herdeiro de uma fortuna imensa, fugido de uma família marcada pela mentira, corrupção e ambição desmedida. Carlos trocou os luxos de sua antiga vida pela simplicidade do campo, mas os fantasmas do passado nunca o deixaram em paz. Por que você nunca pensa em expandir a fazenda? Poderíamos ter mais colheitas, mais prosperidade. Perguntou Helena com a sinceridade e a paixão que sempre a caracterizaram. Suas palavras ressoaram na mente de Carlos como um alerta. Ele sempre fugira da ideia de riqueza. Mas a pergunta de sua esposa fez com que ele questionasse suas escolhas. Os olhos de Helena brilhavam com a esperança de um futuro melhor, enquanto Carlos experimentava um nó na garganta. Ser um homem comum era o seu desejo, mas a herança, um abraço sufocante o seguia a cada amanhecer. Naqueles instantes, ele percebeu que sua felicidade poderia estar atrelada a algo que ele temia. Quando as risadas de Isabela e Miguel, seus filhos adoráveis, ecoaram do lado de dentro da casa, o aperto em seu peito aumentou. Ser um exemplo moral para eles era o que mais desejava. A vida simples que construíram juntos envolvia amor. Mas como sustentar essa simplicidade diante das exigências do mundo? Então, uma carta chegou. O selo era familiar, provocando um frio na espinha. Era de seu pai, que revelava o colapso da antiga empresa da família. A companhia, que um dia foi um império, estava à beira da falência. Carlos se viu dividido, dever voltar e salvar o que sobrara, mesmo que isso significasse enfrentar a hipocrisia e os conflitos de sua herança. O silêncio na varanda ficou pesado e seus pensamentos explodiam como fogos de artifício em sua mente. Helena, percebendo sua luta interna, começou a propor soluções que uniam seus ideais à responsabilidade social. Mas a pressão das circunstâncias tornava-se imensa. Quando um conhecido do passado, vestindo roupas impecáveis e um sorriso que revelava segredos escondidos, surgiu na cidade, uma onda de pânico tomou conta de Carlos. Ele havia deixado tudo isso para trás. Ou tinha mesmo? As memórias, com suas cores vívidas e sombras profundas, começaram a ressurgir. Agora, Carlos estava diante de uma encruzilhada. Ele poderia continuar a viver a vida que escolheu, ou se deixar levar de volta à sua antiga vida, cheia de traições e mentiras. A dúvida rondava sua mente como uma sombra insistentemente persistente. Até onde você iria por amor e responsabilidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível! Aliás, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Carlos estava diante de uma encruzilhada. Ele olhou para sua esposa, que tinha os olhos brilhando de esperança. Mas aquela centelha logo começou a apagar sob o peso de seus próprios pensamentos. Ele poderia voltar e tentar salvar a empresa da família, ou permanecer ali, vivendo numa simplicidade que sempre sonhou. Mas a confusão invadia sua mente aos poucos, como névoa cobrindo a paisagem. Ouvindo as risadas de Isabela e Miguel vindo de dentro de casa, um impulso quase que animal fez Carlos se levantar. Ele precisava sair, respirar, clarear a mente. Quando o frio da noite começou a cobrir o campo, ele caminhou até o quintal. A sombra das árvores se projetavam longas e ameaçadoras sob a luz da lua. O barulho dos grilos parecia aumentar, ensurdecedor. Tomado pela indecisão, Carlos se lembrou de outro convite que tinha recebido naquela carta de seu pai. Uma reunião de família, onde o futuro da empresa seria discutido. Era como um grito na escuridão, puxando-o para um passado que ele tinha deixado tão para trás. Mas algo mais o incomodava, como se um alarme estivesse tocando dentro dele. Foi quando olhou para o horizonte e viu uma figura se aproximando. Era Ricardo, aquele conhecido do passado, vestido de uma forma impecável, como sempre. O mesmo sorriso que sempre escondia segredos bailava em seu rosto. Mas agora parecia ainda mais sinistro. Carlos sentiu o coração acelerar. O que ele estava fazendo aqui? É bom te ver, Carlos, disse Ricardo, com um tom que mais parecia uma provocação. Ouvi que você estava na cidade. Precisamos conversar sobre sua herança. Desculpe, não tenho interesse. Carlos respondeu, tentando afastá-lo. Mas a presença de Ricardo era como uma sombra. Não se afastaria facilmente. Ah, mas você deveria. Há segredos que podem mudar tudo. Não apenas sobre a fortuna, mas sobre a sua família, disse Ricardo, olhando de relance para a casa onde Helena e as crianças estavam. Carlos sentiu um frio na barriga. Que segredos eram esses? Eu não quero saber, Carlos tentou afirmar, mas a determinação em sua voz vacilou. Ricardo apenas deu um sorriso que congelou seu sangue. Você é um homem simples, Carlos, mas sabe demais. E se eu dissesse que Helena esconde algo que pode destruir tudo o que você acredita ser verdade? Aquela frase foi como um soco no estômago. Carlos sentiu o mundo girar. O quê? Ele estava insinuando? Helena, a mulher que sempre o apoiou? O nó na garganta de Carlos se apertou. Ele não podia acreditar. Pare de falar bobagem! Gritou, a voz falhando. E se eu te contar que há algo muito mais profundo envolvendo sua família? Que a falência da empresa não é por acaso? Que sua mãe está viva? O ar ficou pesado ao redor deles. As palavras de Ricardo cortaram como facas, cada sílaba reverberando dentro de Carlos. Você está louco! Ele começou a afastar-se. Mas uma parte dele estava paralisada, apanhada naquela teia de perguntas. Era possível? O que mais ele não sabia? E se eu te mostrar provas? Ricardo insistiu, a voz agora baixa, cheia de uma segurança perturbadora. Basta eu dar um passo mais perto e você terá tudo o que precisa. A verdade, por mais que doa. Carlos estava em choque. A adrenalina disparou em seu corpo. E se tudo o que ele sabia fosse uma ilusão?
O que isso significaria para a sua vida, para a sua família? Ele olhou de volta para casa, onde Helena sorria, enquanto brincava com as crianças. O prazer daquele momento estava prestes a se desintegrar. As escolhas que Carlos tinha que fazer agora não eram apenas entre duas vidas, mas entre verdades que poderiam consumir tudo o que amava. Ele precisava atuar, mas seu coração estava pesado e confuso. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele estava prestes a descobrir que o amor e a liberdade podem estar atrelados a segredos que ele nunca imaginou que existissem. Carlos estava em estado de choque. As palavras de Ricardo reverberavam em sua mente, cada uma como uma lâmina cortante. Olhando para a casa onde Helena e as crianças riam e brincavam, sua visão turvava. Ele se perguntou se tudo o que conhecia era uma farsa. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite. Papai! O som agudo da voz de Isabela ecoou, desesperado. A sensação de pânico desceu pelo corpo de Carlos como um balde de água fria, paralisando-o. O que aconteceu? Com um movimento rápido, ele girou para a casa e correu em direção à porta. A imagem de Isabela com os olhos arregalados de medo, ao lado de Miguel, segurando uma boneca quebrada, parecia quase surreal. Mas logo percebeu que o terror não estava ali. Ela não está se mexendo. Miguel balbuciou, apontando para algo fora da janela. Carlos segurou a respiração enquanto saía, o pavor crescendo a cada passo. Ao chegar na lateral da casa, o que viu o deixou sem palavras. Uma figura caída estava sobre a terra batida, com a camisa manchada de vermelho. Era Ricardo, os olhos perdidos e sem vida, a expressão congelada. Ricardo! Carlos gritou, o eco da sua própria voz reverberando no ar silencioso. Ele se aproximou, o coração disparado, o estômago embrulhado. Certamente aquilo era um truque, um pesadelo do qual não conseguia acordar. A adrenalina percorria suas veias, enquanto ele verificava o pulso do homem, já sabendo, no fundo, que não havia mais nada a fazer. Você disse que tinha segredos, murmura Carlos, as palavras tremendo em sua boca. O que aconteceu? Naquele momento, o ambiente ao redor parecia se distorcer. Os gritos de Helena e das crianças ecoavam como um eco distante. Ele estava preso em um labirinto de confusão e horror. O que não conseguia entender era como Ricardo havia morrido. Se ele havia chegado ali com segredos, agora só havia silêncio. De repente, o movimento ao fundo o fez virá-lo. Uma sombra se movia lentamente. Era Helena, com os filhos atrás. Os olhos dela brilhavam de preocupação. Carlos, o que está acontecendo? Ela perguntou, mas algo no seu olhar fez o coração de Carlos parar. Ele percebeu que Helena estava segurando um objeto na mão, refletindo a luz da lua. Era um pequeno revólver. O que é isso, Carlos? Questionou, espantado. Helena hesitou, a mão tremendo levemente. Eu encontrei na caixa de ferramentas. O que está acontecendo aqui? Ricardo está morto! A palavra brotou da garganta dele como um grito de desespero. O que você tem nisso? Ela piscou, a mente claramente se debatendo. Não sei, não sabia que estava aqui. As crianças olharam para a mãe com olhos confusos, sem entender o que estava acontecendo. Um som de sirenes ao longe começou a surgir, interrompendo a tensão. O que vamos fazer? Carlos perguntou, sua voz baixa e tensa. Naquele momento, o telefone na casa começou a tocar insistentemente. Carlos sentiu que tudo estava desmoronando.
Nesse instante, a urgência de responder à ligação tornou-se mais importante do que qualquer coisa. Mas enquanto se virava para ir até a casa, percebeu o olhar de Helena, misturado a medo e algo mais profundo. Um segredo ainda não revelado. Os pensamentos de Carlos giravam como um furacão. O que Ricardo sabia? O que Helena estava escondendo? E, acima de tudo, quem é que realmente estava em perigo agora? O mistério se aprofundava e a verdade, que antes parecia estar a apenas um passo, agora era uma galáxia distante. Ele precisava descobrir. Mas o que mais estava prestes a se revelar? Carlos estava em estado de choque. As palavras de Ricardo reverberavam em sua mente, cada uma como uma lâmina cortante. Olhando para a casa, onde Helena e as crianças riam e brincavam, sua visão turvava. Ele se perguntou se tudo o que conhecia era uma farsa. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite. Patapai! O som agudo da voz de Isabela ecoou desesperado. O pânico desceu pelo corpo de Carlos como um balde de água fria. Ele não sabia o que fazer. O que aconteceu? Com um movimento rápido, ele girou para a casa e correu até a porta. A imagem de Isabela com os olhos arregalados de medo, ao lado de Miguel, que segurava uma boneca quebrada. Parecia surreal, mas logo percebeu que o terror não estava ali. Ela não está se mexendo. Miguel balbuciou, apontando para algo fora da janela. O ar condensou em seu peito, enquanto Carlos avançava para a lateral da casa. Cada passo mais pesado. Anterior. O que tinha acontecido? E então, ao chegar na esquina, ele congelou. Uma figura caída estava sobre a terra batida, com a camisa manchada de vermelho. Era Ricardo, os olhos perdidos e sem vida, a expressão congelada. Ricardo! Carlos gritou, o eco da sua própria voz reverberando. Ele se aproximou, o coração disparado, o estômago embrulhado. A adrenalina percorria suas veias, enquanto ele checava o pulso do homem, já sabendo, no fundo, que não havia mais nada a fazer. Você disse que tinha segredos, murmurou Carlos, as palavras tremendo em sua boca. O quê? O que aconteceu? Nesse momento, o ambiente ao redor parecia se distorcer. Os gritos de Helena e das crianças ecoavam como um eco distante. Ele estava preso em um labirinto de confusão e horror. O que não conseguia entender era como Ricardo havia morrido. Se ele havia chegado ali com segredos, agora só havia silêncio. De repente, um movimento ao fundo o fez virá-lo. Era Helena, com os filhos atrás dela. Os olhos dela brilhavam de preocupação. Carlos, o que está acontecendo? Ela perguntou. Mas algo no olhar dela fez o coração de Carlos parar. Ele percebeu que Helena segurava um objeto na mão, refletindo a luz da lua. Era um pequeno revólver. O que é isso? Carlos questionou, espantado. Helena hesitou, a mão tremendo levemente. Eu encontrei na caixa de ferramentas. O que está acontecendo aqui? Ricardo está morto. A palavra brotou da garganta dele como um grito de desespero. Por que você tem isso? Ela piscou, a mente claramente se debatendo. Não sei, não sabia que estava aqui. As crianças olharam para a mãe com olhos confusos, sem entender. Um som de sirenes ao longe começou a surgir, interrompendo a tensão. O que vamos fazer?
Carlos perguntou, sua voz baixa e tensa. Naquele momento, o telefone na casa começou a tocar insistentemente. Carlos sentiu que tudo estava desmoronando. Nesse instante, a urgência de responder à ligação tornou-se mais importante do que qualquer coisa. Mas enquanto se virava, percebeu o olhar de Helena, misturado a medo e algo mais profundo. Um segredo ainda não revelado. Ele correu para dentro, o coração acelerado. O telefone continuava a tocar, a campainha soando como um aviso. Ao atender, a voz do outro lado era baixa, quase sussurrante, cheia de tensão. Carlos, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. As palavras pararam como um tabu em sua mente. Minha mãe? O que você sabe? Ele mal conseguia respirar. Um nó no estômago o sufocava. Enquanto a voz revelava segredos que ele nunca imaginou. A falência da empresa, o papel de Helena, tudo fazia parte de uma trama muito maior. Ricardo, ele não era quem você pensa que era. Ele estava aqui para te proteger. Mas uma verdade ainda mais sombria vem a caminho. As palavras da voz soaram como um aviso. Carlos olhou para Helena, seu rosto agora pálido. O que mais ela escondia? O medo apertava e a noite parecia ficar mais escura. O que estava por vir? A verdade estava prestes a se revelar. Mas contra qual custo? Carlos estava em estado de choque. As palavras da voz ao telefone vibravam na sua mente, parecendo gritar a verdade que ele não sabia se queria ouvir. Ele olhou para Helena. O olhar dela estava fixo em seu rosto, a preocupação desenhada em cada traço. Havia medo, mas também algo mais, algo que não conseguia identificar. Carlos, o que você está esperando? A voz continuava. Sua mãe, ela pode estar em perigo. O coração dele acelerou ainda mais. Como assim em perigo? E onde ela estava? Ele se virou rapidamente, o olhar fixo em Helena, como se ela tivesse todas as respostas. O telefone ficou mudo do outro lado, mas a tensão no ar era palpável. Que você sabe sobre minha mãe? Carlos perguntou, a voz mais um sussurro tenso. Helena olhou para ele, a respiração curta. Eu não sei de nada, Carlos. Eu juro! As palavras dela soaram desesperadas. Mas então, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Carlos franziu a testa. Não era somente medo. Havia algo mais nas palavras de Helena. Um convite a um abismo de incertezas. Você disse que encontrou uma arma. Ele forçou, tentando juntar as peças. Você estava escondendo algo que me torne parte disso? Ela hesitou, olhando para as crianças, que agora estavam apavoradas, sem entender o que estava acontecendo. Um estrondo ecoou na rua. Um carro acelerou e parou em frente à casa. As luzes de sirene começaram a piscar, portando a escuridão da noite. O que está acontecendo agora? Carlos perguntou, seu tom carregado de uma urgência crua. Então, o que parecia uma vida perfeita começou a desmoronar. Porta afora, 2 homens armados saltaram do carro com máscaras, fazendo sinal para que todos se afastassem. Fiquem onde estão! Gritaram, vozes autoritárias cortando o pânico no ar. Carlos sentiu o sangue lhe afugentar do rosto. Ele se virou rapidamente, puxando Helena e as crianças para trás. Carlos, o que fazemos? A voz de Helena estava meio distante, como se um túnel se abrisse entre eles. Ele não sabia o que era mais aterrador: os homens armados ou os segredos que ainda não foram revelados. Uma sirene se aproximava, mas também trazia uma certeza.
Qualquer um que conhecesse Ricardo poderia ser um alvo. Fiquem atrás de mim! Carlos gritou, tentando manter todos seguros, mesmo sentindo que o chão sumia sob. São os 10. Nesse momento, um dos homens apontou a arma para eles. Onde está ela? Gritou, os olhos se movendo de Carlos para a casa. Onde está sua mãe, Carlos? Ela está morta. Ele não conseguia mais conter a verdade. O que mais poderia perder naquelas palavras? Um silêncio mortal caiu. O homem parecia hesitar, a arma ainda em direção a Carlos, mas os olhos se iluminaram com uma expressão que fez o coração de Carlos descer ao estômago. Você não sabe de nada, não é? O homem abaixou a arma, em uma reviravolta que tomou Carlos de surpresa. Então você realmente não sabe. Sua mãe foi quem mandou Ricardo até você. Ele estava aqui para protegê-lo. O chão sob os pés de Carlos desabou. O quê? As palavras saíram como um grito involuntário. Então tudo começou a fazer sentido. Os segredos que Ricardo guardava, a preocupação de Helena. Como assim enviou Ricardo? Ela está viva e nós sabemos onde ela está. O homem respondeu desafiador. E ela quer que você a encontre. Mas não temos tempo para explicações. Se você ama sua mãe, vem com a gente agora. Uma onda de confusão misturada ao terror ultrapassou Carlos. O que mais estava acontecendo? A vida simples que ele construíra estava sendo destroçada com cada nova revelação. Ele olhou para Helena e as crianças. Cada segundo parecia uma eternidade. Havia tanto em jogo. Carlos respirou fundo, a decisão queimando em seu peito. Se a verdade fosse essa, ele tinha que escolher: seguir os homens e descobrir a verdade sobre sua mãe, ou permanecer onde estava, mantendo sua família segura. Mas a ideia de não saber mais o consumia por dentro. O que ele realmente queria? A resposta estava a poucos passos dele. E a única coisa que tinha certeza agora era que nada mais seria como antes. Vamos, ele disse, a voz firme. Mesmo com a incerteza por trás do olhar, o peso da decisão constrangia-o. Eu vou, mas trago minha família comigo. Nesse momento, sentir o que estava por vir parecia a maior loucura que nunca imaginara viver. Se a verdade sobre sua mãe estivesse no caminho, ele teria que arriscar tudo para descobri-la. Assim, enquanto a sirene quebrava o silêncio da noite, Carlos seguiu em frente, sem saber que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Carlos sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto olhava para os homens armados. O coração palpitava e a respiração estava pesada. Ele sabia que precisava decidir rapidamente. Eu vou, mas trago minha família comigo. Aquelas palavras saíram da boca dele como um impulso, uma tentativa desesperada de proteger aqueles que mais amava. Um dos homens, de máscara e com a arma ainda em punho, hesitou. Ok, mas é melhor você não fazer nenhuma besteira, ele alertou com um tom de aviso. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da situação aumentando. Ninguém sabia o que esperava por eles. Helena segurou as mãos de Miguel e Isabela, e ele viu a vulnerabilidade nos olhos dela. Aquela noite não tinha como piorar, mas a vida já havia mostrado que o inesperado estava sempre à espreita. Sem mais palavras, seguiram os homens, com Carlos na frente, a mente fervilhando de medo e dúvidas. Eles foram levados para o carro, e enquanto as crianças se acomodavam, a tensão aumentava. A única coisa que importa agora é a sua mãe. O homem que parecia ser o líder disse, virando-se para Carlos:
Ela foi sequestrada e nós somos os últimos que sobraram para te ajudar. Mas precisamos ir rápido. Uma onda de choque percorreu o corpo de Carlos. O quê? Ele exclamou. Sequestrada? Você tá maluco? Uma parte dele queria gritar de volta, mas as palavras desapareceram na confusão da mente. Não temos tempo, Carlos. A hora é agora. O homem insistiu. Você quer saber a verdade, então vamos descobrir. O carro acelerou e a cidade se afastava pela janela. Carlos olhou para as crianças, que pareciam entender que algo estava muito errado. Helena tinha uma expressão de preocupação misturada com determinação. Vamos encontrar sua mãe. Ela sussurrou, como se tentasse infundir alguma coragem. Mas Carlos sentia que ela própria estava tremendo. Saindo da cidade, a estrada se tornava cada vez mais isolada. As luzes do carro pareciam mágica em meio à escuridão. A tensão no ar era insuportável. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o silêncio e o carro balançou violentamente. Pneu furado! O motorista gritou, tentando controlar o volante. Mas antes que pudesse corrigir, o carro despencou em uma vala. Tudo ficou escuro. Carlos sentiu o impacto. O mundo girava ao seu redor e quando abriu os olhos, viu fumaça. Os gritos de Helena e das crianças ecoavam. O caos tomou conta e tudo parecia uma realidade distorcida. Carlos lutou para se levantar, com flashes da noite anteriores surgindo à sua mente. Ele estava preso, mas a adrenalina o manteve alerta. Ele saiu do carro, olhando em torno, dúvidas e medos se misturando em sua mente. Foi quando viu, no meio da fumaça, uma figura familiar se ergueu. Ricardo, com um sorriso maligno, surgindo como um fantasma. Você realmente achou que poderia escapar da verdade? Ele disse, com a voz hiena. Ha! O jogo apenas começou. O choque se instalou no coração de Carlos. Mas como? Você está morto! Ele não podia acreditar no que estava vendo. O homem que havia afirmado que era um amigo, agora estava aqui, exatamente quando tudo parecia desmoronar. Mortos? Eu? Não! Não! Isso é muito mais complexo! Ricardo riu, enquanto as imagens de passado e presente se misturavam em um turbilhão. E sua mãe? Pensei que a última vez que a vi ainda estava viva. Mas você está prestes a descobrir o quão errada a sua visão da realidade pode ser. Carlos sentiu o chão sob os pés desmoronar. As palavras de Ricardo cortavam como facas. Cada revelação uma nova ferida em seu coração. Não era apenas sobre sua família. Era sobre ele. O mundo que ele conhecia estava se partindo em pedaços. E ele estava no meio disso tudo. Não! Carlos gritou. Eu não vou acreditar em você! Mas à medida que a fumaça se dissipava, uma única verdade o atingiu com força. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Ricardo começou a andar lentamente em direção a ele. E Carlos percebeu que cada passo dado para trás não era apenas uma ação de defesa, mas também um reconhecimento de que sua própria história estava se desenrolando de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O jogo da verdade havia começado. Mas que verdades eram essas? Sem saber como reagir, Carlos se perguntava: a quem realmente poderia confiar agora?
A noite ainda guardava segredos profundos. E a verdade estava mais longe do que ele poderia imaginar. Carlos estava paralisado. A presença de Ricardo, ele não conseguia processar. A visão do homem ali, vivo no meio da fumaça, deu um nó em seu estômago. Você não pode estar aqui. Eu vi você morrer. Ele sentiu o medo se manifestar. Uma onda fria subindo pela espinha. Ricardo caminhou até ele, o sorriso no rosto, mas algo na expressão era grotesco. Oh, Carlos, o que você sabia sobre a verdade? Não é nada comparado ao que está prestes a descobrir. Carlos olhou para trás, em direção à família. O que você quer dizer? A minha mãe! O que você sabe? Ricardo simplesmente balançou a cabeça. A expressão mudando de zombeteira para séria. Sua mãe está viva! E está perto. Um instante de esperança brotou, mas foi rapidamente coberto por uma nuvem de desconfiança. Como ele poderia acreditar em uma palavra daquele homem? Então, antes que Carlos pudesse reagir, um tiro ecoou. O barulho ensurdecedor cortou o ar, fazendo o coração de todos parar. Um dos homens armados que tinha o sequestrado caiu, o rosto pálido, enquanto a mulher que surgira atrás dele sacava a arma. Era Helena, seus olhos inflamados de um desejo quase frenético. Não, não faça isso! Carlos gritou. Mas já era tarde demais. Ele viu a vida do homem se esvair enquanto a fumaça se misturava ao sangue no chão. O que estava acontecendo? Helena tinha se tornado uma assassina em um instante. Você não pode confiá-lo, Carlos. Eu tentei avisar você. Ela gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ricardo não é quem você pensa. Ele está usando você. A verdade começou a se encaixar, embora Carlos sentisse que o chão desaparecia sob seus pés. O que você quer dizer? Perguntou, a voz tremendo. Ricardo sempre foi um amigo, um aliado. Ele estava atrás de você desde o início. Isso é sobre a herança, sobre o seu legado. Ela disparou, a voz quase histérica. E ele não é o único. Ricardo deu um passo à frente, o olhar provocador. É verdade, Carlos. Ao invés de deixar você aproveitar a herança, sua mãe o escondeu para que você não descobrisse. E nós sabemos onde ela está. Ele movia a arma com confiança, mas algo nos olhos dele transparecia medo. A verdade ameaçava desmoronar. O que você está dizendo? O que você sabe sobre ela? Carlos exigiu, agora mais determinado. Vá atrás dela e você verá a verdadeira face da traição. Ricardo disse, o sorriso debilitado retornando. Helena segurou a mão de Carlos, seu olhar implorando. Ela escondeu isso de você. Sua mãe está em perigo e esta é a única chance que temos de salvá-la. Não podemos confiar nele. Nesse momento, outro tiro ecoou e Carlos se virou abruptamente, só para ver que mais pessoas haviam chegado. Não eram amigos, mas mais membros daquele grupo. Ele passou a olhar cada um deles, o medo se agigantando, e tudo ficou confuso em sua mente. Carlos olhou de Ricardo para Helena e em um instante a verdade atingiu. O porquê de tantas mentiras, tantas traições. Ele não sabia quem era o verdadeiro inimigo. O lugar estava a se encher com inimigos disfarçados de amigos. Um grito saiu da boca de Carlos. Basta! Chega de mentiras! E enquanto falava, compreendeu que agora tinha que tomar uma decisão. Ir em busca de sua mãe ou lutar contra a traição de quem sempre esteve ao seu lado. Como uma sombra lenta, o desespero cobriu o ambiente. E no fundo da alma,
Carlos sabia que qualquer escolha poderia levá-lo à sua ruína. O que ele nunca imaginou foi que sua própria história pudesse ser uma farsa. A dúvida virou um monstro voraz, devorando todas as certezas. Com o futuro em jogo, ele se preparou para uma revelação devastadora. E a única coisa que tinha certeza agora era que nada mais seria como antes. O que mais estava escondido nas sombras? Carlos estava paralisado. O olhar de Ricardo, metade zombeteiro e metade ameaçador, o fazia sentir que a qualquer momento a terra poderia se abrir sob seus pés. Você não pode estar aqui. Eu vi você morrer. A incredulidade tomou conta de cada fibra de seu ser. Ah, mas você está enganado, Carlos. Isso é só o começo. Ricardo inclinou a cabeça, o sorriso sinistro não deixando dúvidas sobre suas reais intenções. O que estava acontecendo? Como isso era possível? O carro, ainda em meio à fumaça, parecia ser um eco de uma vida que Carlos acreditava conhecer, enquanto ele olhava rapidamente para Helena e as crianças. O desespero nos olhos dela se misturava ao medo, e isso o atingiu como um soco no estômago. O que você sabe sobre minha mãe? Carlos exigiu, a voz tremendo, mas firme. Está tudo relacionado, Carlos. Sua mãe, ela nunca foi quem você pensou que era. O tom de Ricardo subiu de intensidade, impune. E a cada palavra proferida, mais e mais a verdade parecia se atrofiar nas beiras da mente de Carlos. Então, antes que pudesse pensar em uma resposta, o som de uma sirene cortou a noite, se aproximando rapidamente. A tensão cresceu e um grito de Helena cortou o ar. Cuidado! Em um instante, ela empurrou Carlos para o lado. E um segundo depois, os olhos de todos se voltaram para os homens, que rapidamente surgiram das sombras. Eram mais e armados. Ricardo se virou, mas a expressão dele era de um pânico que não combinava com seu comportamento anterior. Temos que ir! Agora! Ele gritou. Mas Carlos se viu paralisado. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Então, tudo se desenrolou em uma sequência quase lenta, mas devastadora. Um dos homens, com expressão decidida, apontou para Helena. Ela não pode ir contigo. E em um movimento, ele puxou a arma. O mundo de Carlos girou. A adrenalina tomou conta de cada parte do seu corpo. Não! Carlos gritou, mas o tiro disparou. A cena se desenrolou como um filme. O som ecoou e os olhos de Helena se arregalaram. Um impacto surdo. Carlos não conseguia acreditar no que estava vendo. A mulher que ele amava, a mãe de seus filhos, caída, enquanto o grupo avançava, como uma tempestade que não conhecia barreiras. Helena! A dor explodiu dentro dele e antes que pudesse compreender o que estava fazendo, correu em direção ao corpo dela. O desespero tomou conta. Os gritos das crianças ecoavam na sua mente e o peso daquele momento fez seu coração disparar. O que ia fazer? Mas então, um detalhe chocante atingiu Carlos. Ele olhou de volta para Ricardo, que agora estava ofegante e frenético. Não, você não deveria. O desespero nas palavras dele fez a mente de Carlos girar. A arma estava em sua direção, mas a mente dele perseguiu um fio de lógica em meio ao caos. E antes que tudo terminasse, o ladrar de um cachorro preencheu o silêncio. E uma terceira figura surgiu. Uma mulher, aquela que ele nunca esperou ver. A mãe de Carlos. Carlos! A voz dela o atravessou. Eu vim para te buscar antes que seja tarde demais. O mundo desabou. A realidade se rompeu em mil pedaços. A mulher que ele pensava estar morta, que ele havia aceitado ter perdido para sempre,
estava ali diante dele, no meio de tudo isso, mas a imagem dela, vestida de maneira simples, com os olhos cheios de emoção, contradizia a presença de Ricardo. Essa mulher não é quem você pensa que é. Ricardo protestou, mas a voz dele não parecia forte. Ela é a razão da sua dor, Carlos. Tudo foi planejado. Carlos olhou para sua mãe, para Helena, para as crianças. Tudo se desfez em um emaranhado. E a verdade estava ali, ao alcance, mas tão distante ao mesmo tempo. Tudo que ele acreditou estar claro se despedaçava. Então, em uma fração de segundos, decidiu que o que quer que acontecesse, ele tinha que lutar. Quem você realmente é? Carlos gritou, a voz falhando. As revelações estavam nas bordas, raspando a verdade. E nesse momento, a primeira lágrima de Helena deslizou por sua bochecha. O mundo ao redor oscilava. E Carlos se deu conta de que aquela noite mudaria para sempre a narrativa de suas vidas. Um pesadelo surreal. E ele estava prestes a despertar ou se afundar mais nas trevas da mentira. Carlos estava paralisado. O olhar de Ricardo, metade zombeteiro e metade ameaçador, o fazia sentir que a qualquer momento a terra poderia se abrir sob seus pés. Você não pode estar aqui. Eu vi você morrer. A incredulidade tomou conta de cada fibra de seu ser. Ah, mas você está enganado, Carlos. Isso é só o começo. Ricardo inclinou a cabeça, o sorriso sinistro não deixando dúvidas sobre suas reais intenções. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Chega! Gritou Helena, a voz sufocada por um misto de desespero e determinação. Não confie nele, Carlos. Ele está jogando com você. Cale-se, Ricardo. Disparou, mas Carlos já não sabia a quem ouvir. As palavras de Helena ecoavam, mas a presença de Ricardo parecia envolver tudo em um manto de mentiras. Então, um tiro. O som ensurdecedor cortou a noite. Uma figura caiu ao chão e Carlos sentiu seu coração parar. Era um dos homens armados, com o olhar perdido. A vida se esvaindo diante deles. O pânico tomou conta do ar. O sangue no chão parecia um sinal de um destino sombrio. Não! O quê? O que está acontecendo? Carlos gritou. A mente um turbilhão. Helena avançou para ele, olhos arregalados. Mas a cena já começava a ganhar contornos de horror. A fumaça ainda dançava ao redor deles, e enquanto a adrenalina pulsava em suas veias, algo se moveu nas sombras. Outra figura apareceu. Mas era alguém que Carlos jamais esperaria ver. A avó dele. Sua expressão era de urgência, mas era algo mais. Tristeza. Carlos, ela começou, a voz atravessando a confusão. Você tem que saber a verdade. Como você está aqui? O que está acontecendo? O mundo começou a girar. Ele se virou para Helena e depois para Ricardo. A traição se tornava um sonho horroroso. Ela nunca morreu. A sua mãe é parte de algo muito maior. A avó havia se aproximado. Cada palavra dela caía como pedras, criando ondas em sua mente. Era uma proteção. Uma forma de mantê-lo longe dos perigos. Perigos? Que perigos? Carlos estava prestes a desmoronar. Como assim? Sua mãe era parte de tudo isso? O que mais estava escondido? Ricardo sorria, mas não era um sorriso de vitória. Era algo mais sutil, como se ele tivesse planos ainda mais obscuros. A cada batida do coração, Carlos sentia que o chão se movia. Você ainda não entendeu, Carlos. O que eu sei sobre a sua mãe poderia mudar tudo. Ela é a chave de uma força que muitos querem. A voz de Ricardo tremia com um misto de adrenalina e loucura.
E se você não agir agora, eles vão te encontrar. Quem são? Eles! A questão pendia no ar pesado, sem resposta clara. A avó olhou para ele. O terror em seu olhar contou histórias que palavras não podiam. E então um novo som. O motor de um carro se aproximando. A luz ofuscante iluminou a cena. Os homens armados ao redor se prepararam. O pânico estava novamente no ar. Vamos! Temos que sair daqui! A avó gritou. Carlos olhou uma última vez para Helena e em sua mente cruzou um pensamento. E se tudo isso fosse verdade? E se sua mãe realmente estivesse viva em algum lugar? O que mais não sabia sobre sua família? Mas antes que pudesse decidir, as luzes ofuscantes se apagaram. E no escuro, uma voz familiar ecoou. Carlos, você não deveria estar aqui. E então ele viu. Era sua mãe. Porém, algo estava errado. Algo que fez seu coração parar. Ela estava cercada por aqueles que antes pareciam ser aliados. E o olhar dela era ao mesmo tempo de amor e traição. O mundo desabou. Cada revelação se entrelaçava. E um só pensamento ecoava em sua mente. Nada era o que parecia. A pergunta ficou no ar, mas a resposta se perdera nas sombras. A vida de Carlos nunca mais seria a mesma. O caos se instalou. Carlos estava atordoado. Uma mistura de emoções fervia dentro dele. A mãe, ali, viva, mas cercada por mistérios e segredos ainda não revelados. Ele olhou em volta. As luzes do carro iluminavam a cena, revelando rostos do passado, que deveriam estar enterrados. O coração batia forte. Uma sensação de que o mundo estava desmoronando mais uma vez. Vocês têm que entender. A mãe começou. Mas Ricardo interrompeu. Não há tempo para explicações. Eles estão vindo. Ele gesticulou, o olhar nervoso escaneando a escuridão. A tensão estava palpável. Helena, ainda em pé, com a expressão desesperada, puxou Carlos. Precisamos sair! Agora! O desespero na voz dela era contagiante. Carlos sabia que tudo dependia de sua decisão. Não, não, calma! O que está acontecendo? Mãe, como você está aqui? O que está acontecendo com a nossa família? Cada palavra era um grito, um apelo à verdade. Ela respirou fundo. Carlos, eu estive longe para te proteger. Ricardo, ele não está aqui por você, mas para manipular tudo por causa da fortuna. As revelações se espalhavam como um incêndio. Carlos sentiu a raiva e a confusão se misturarem. Então você estava em perigo o tempo todo? E tudo o que eu construí foi baseado em mentiras? É mais complicado do que isso, respondeu sua mãe. Está tudo interligado. Os homens que estão atrás de nós querem o que temos, Carlos. O que está escondido. Sua herança é mais do que dinheiro. É uma responsabilidade. A adrenalina percorria as veias de Carlos. Ele olhou para os filhos, que observavam tudo com olhos arregalados. E se tudo isso acabar mal? A voz de Miguel tremia. Não vai acabar mal, meu filho! Helena gritou, com lágrimas escorrendo. Por favor, não percam a esperança! O barulho de engrenagens ao longe indicava que os perseguidores estavam se aproximando. Ricardo, agora com a expressão nervosa, olhou para eles. Temos que tomar uma decisão agora. Sair em grupo ou dividir. Um sempre será perseguido. Um silêncio mortal tomou conta do grupo. O tempo parecia parar. Carlos olhou de sua mãe para Helena e depois para Ricardo, um peso esmagador em seus ombros. Ele precisava agir. Vamos juntos! Se for para nos arriscar, que seja todos juntos! Decidiu, a voz firme, mas o coração em conflito. Então vamos!
A mãe concordou e Helena segurou a mão de Carlos com fervor. As crianças estavam apavoradas, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Os 4 correram em direção ao carro, mas uma luz ofuscante os atingiu. As figuras sombrias se aproximavam. Aqui! Agora! Gritou a mãe, apontando para um caminho estreito entre as árvores. Mas então, um tiro disparou. O som ecoou e todos congelaram. Uma das sombras caiu ao chão. Não! Ricardo gritou, o pânico estampado em seu rosto. Carlos olhou para trás e, em um instante de clareza, percebeu o que precisava fazer. Correu, correndo mais rápido que nunca, puxando a família atrás dele. A adrenalina transformava aquela corrida em uma questão de vida ou morte. Enquanto se afastavam, Carlos sentiu um aperto no peito. A incerteza ainda pesava, mas havia um novo propósito. Eles precisavam se encontrar, se proteger, e a verdade finalmente viria à tona. Quando a luz do carro iluminou o caminho, uma nova determinação brotou em Carlos. Ele não era mais o fazendeiro fugido. Ele era um homem que lutava por sua família. Sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, iria se revelar. Eles iriam se encontrar e juntos enfrentariam o que viesse. E, assim, enquanto a noite se apagava, Carlos pensou: isso não acaba aqui. A luta está apenas começando. E você, que acompanhou essa jornada até aqui, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Queremos saber tudo sobre suas reações. Então, inunde a seção de comentários com suas teorias e opiniões sobre o destino de Carlos e sua família. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Juntos vamos desvendar ainda mais mistérios.